Agradeço aos países que me ajudaram a organizar isso: Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia e muitos outros. Muitas pessoas lutaram arduamente. Este é um grande dia. Todos estavam unidos em querer que esta guerra acabasse e ver a paz no Oriente Médio, e estamos muito perto de conseguir isso. A paz, irmãos! A paz do Senhor Jesus para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando esse vídeo, irmãos, que é um vídeo aqui de alerta para toda a igreja que uma profecia bíblica pode estar se cumprindo agora em outubro, diante dos nossos olhos, que seria o acordo de paz. Como sempre, o Donald Trump intermediando o acordo de paz. No primeiro governo dele teve aquele acordo abraâmico, não sei se os irmãos se lembram, e agora ele está junto com o seu genro, Jared Kushner, intermediando outros acordos de paz que estão, irmãos, avançando. É sucesso absoluto aqui, tanto é que o Donald Trump ele até agradece. Então, ele pode ser o anticristo, ou ele pode estar abrindo o caminho para o anticristo. Então, sendo assim, ou ele é o falso profeta, ou ele é o antimachia, o anticristo. Só que está se cumprindo diante dos nossos olhos, e pode se cumprir. Tessalonicenses, quando falarem sobre paz e segurança, eis que vem repentina destruição. E é aqui que está o nosso arrebatamento da igreja. Nós somos arrebatados antes dessa repentina destruição, até mesmo porque essa repentina destruição é o começo da grande tribulação, do qual a igreja pré-tribulacionista não estará aqui na terra. Então nós estamos, irmãos, em tempos extremamente proféticos. O Donald Trump, ele tem de tudo. Eu lembro que em 2017 eu fiz um pequeno documentário que eu perguntava: Donald Trump, Ciro dos últimos dias ou o anticristo? Eu sempre desconfiei desse Donald Trump em todos os sentidos, meus irmãos. Tem 666 no Donald Trump, ele é muito influente politicamente falando, ele agrada o principal público que o anticristo teria que agradar, que seriam os cristãos e até os judeus, porque o anticristo ele vem a princípio para enganar, ele é um grande enganador, né? Então ele engana o povo de Deus a princípio. Eu nunca depositei fé em político nenhum, e muito menos no Donald Trump. Então, ou ele é falso profeta, ou ele é o anticristo, um dos dois. Mas que ele está cumprindo profecia bíblica, o Donald Trump está. Vamos estar vendo esse vídeo aqui, irmãos, e fiquem em alertas, porque o arrebatamento está diante dos nossos olhos. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. O que Donald Trump acabou de fazer está na Bíblia. Agradeço aos países que me ajudaram a organizar isso: Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia e muitos outros. Muitas pessoas lutaram arduamente. Este é um grande dia. Veremos como tudo vai acabar. Temos que dar a palavra final em concreto. O mais importante é que estou ansioso para que os reféns voltem para casa, para seus pais, e que alguns deles, infelizmente, você sabe, pelas condições em que estão, voltem para casa, para seus pais, porque seus pais os queriam tanto quanto se o jovem ou a jovem estivessem vivos. Então, só quero que saibam que este é um dia muito especial. Pode não ter precedentes em muitos aspectos. É sem precedentes. Mas obrigado a todos, e obrigado a todos os grandes países que ajudaram. Recebemos uma ajuda tremenda. Todos estavam unidos em querer que esta guerra acabasse e ver a paz no Oriente Médio, e estamos muito perto de conseguir isso. Obrigado a todos, e todos serão tratados de forma justa. Sim, pessoal, Donald Trump anunciou este dia como um grande dia especial de paz. Agora, você pode pensar que esta é apenas uma declaração normal. Mas os observadores das profecias sabem que isso é tudo menos normal. Na verdade, o que Trump acabou de anunciar é bíblico em muitos aspectos. Então, se você é um verdadeiro crente, seja judeu, cristão ou ortodoxo, você deve prestar total atenção a essas palavras agora mesmo, pessoal. Quando um homem se levanta em nossa época e começa a falar sobre paz no Oriente Médio, e quando nações que antes estavam divididas de repente se sentam juntas na mesma plataforma, os estudantes de profecia sabem que algo mais profundo está acontecendo nos bastidores. Não se trata apenas de diálogo político. Trata-se de uma linha do tempo espiritual que está se movendo exatamente como a Bíblia disse que aconteceria. A Bíblia deixa bem claro que antes do retorno de Jesus Cristo, o mundo continuará se esforçando pela paz, mas nunca a alcançará.
Veja, a paz sempre foi o maior desejo do mundo, mas também seu maior engano quando buscada sem Deus. Homens se reúnem em salas de conferência, assinam papéis, apertam as mãos e declaram uma nova era. Mas as guerras prosseguem, corações divididos, a verdade rejeitada. Por quê? Porque a Bíblia já nos disse que a paz sem Cristo nunca prevalecerá. Isso não é um insulto político, é uma lei espiritual. Até que o príncipe da paz governe, toda tentativa de paz global será frágil e temporária. É por isso que o anúncio de hoje de Trump agradecendo ao Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia e outros não deve ser visto apenas como um sucesso diplomático. Deve ser entendido como mais um lembrete profético de que o mundo está se preparando para uma falsa sensação de paz antes que o abalo final comece. Essas nações não são mencionadas aleatoriamente. São regiões repetidamente referenciadas em toda a profecia bíblica. Terras antigas que cercavam Israel e desempenharam papéis cruciais nos eventos do fim dos tempos preditos por profetas como Ezequiel e Daniel. O apelo de Trump por paz pode parecer admirável no sentido natural. E sim, qualquer esforço para impedir o derramamento de sangue ou trazer reféns para casa é algo pelo qual devemos orar. Mas quando olhamos para a camada espiritual, esse esforço reflete o que as Escrituras descreveram milhares de anos atrás. Que chegaria um tempo em que o mundo tentaria estabelecer seu próprio sistema de paz, um que exclua o governo de Deus e busque a unidade sem arrependimento. O apóstolo Paulo nos alertou claramente em 1 Tessalonicenses 5:3. Pois quando eles disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Observe que Paulo não disse depois que eles disseram paz e segurança, mas quando eles disseram, o que significa que essa declaração em si se torna um marcador. O mundo acreditará que alcançou a estabilidade pouco antes de um abalo inesperado. Pessoal, o mundo não precisa de outro acordo de paz. Ele precisa de Cristo. O mundo não precisa de outro tratado. Ele precisa da verdade. Porque cada peça construída sobre a sabedoria humana está destinada a ruir. Você pode construir a aliança mais forte, mas se o alicerce não for Cristo, ela não durará. E a Bíblia nos diz que chegará o dia em que um líder global, o anticristo, se levantará e confirmará uma aliança que parece trazer paz, especialmente em relação a Israel. Mas essa paz será enganosa, temporária e usada como uma ferramenta de controle. Agora, estou dizendo que Trump é esse líder? Não. Mas o que estamos vendo é o desejo crescente do mundo por um homem que possa trazer paz. Cada geração esperava por um. Cada década tinha promessas. No entanto, o padrão é o mesmo: paz falsa seguida por conflito mais profundo. O que está acontecendo agora não é o cumprimento, mas a preparação. É a formação de corações, nações e sistemas que um dia aceitarão tal aliança quando ela finalmente chegar. Quando Trump mencionou sua esperança de ver os reféns retornarem para casa, não pude deixar de pensar também nos reféns espirituais. Esta terra inteira está cheia de pessoas mantidas reféns pelo pecado, orgulho, engano e rebelião contra Deus. Toda vez que a palavra refém é dita em um sentido político, penso em almas que ainda estão presas na escuridão, esperando pelo verdadeiro libertador, não um libertador político. É como se Deus permitisse essas declarações para nos lembrar que a própria humanidade está aprisionada até que Cristo venha para reinar. E, no entanto, muitos cristãos hoje estão perdendo de vista essas verdades. Depois que as profecias do arrebatamento que circularam no mês passado não se concretizaram, inúmeras pessoas começaram a zombar das profecias completamente. Muitos começaram a duvidar das próprias escrituras que um dia lhes deram força. Alguns até disseram: talvez tudo isso tenha sido exagerado. Mas ouça-me, a profecia não está errada. A interpretação do tempo geralmente está. Deus nunca falha. A compreensão humana sim. O Senhor não ficou em silêncio em setembro. Ele estava simplesmente agindo de acordo com seu calendário, não com o nosso. Veja agora como tudo se alinha. Uma declaração de paz que menciona as nações centrais da profecia bíblica, a agitação global sob a superfície e a fadiga espiritual dos crentes que estão começando a perder o discernimento. É exatamente assim que o inimigo trabalha para fazer o mundo clamar por estabilidade para que possam aceitar uma paz que não vem de Deus. E não nos esqueçamos do que o próprio Jesus disse em Mateus 24. Ele disse a seus discípulos que nos últimos dias haveria guerras e rumores de guerras. E, paradoxalmente, ele também disse que o fim ainda não chegou. Por quê?
Porque antes do fim definitivo haveria uma temporada em que as nações se acalmariam temporariamente, tratados seriam assinados e as pessoas pensariam que o mundo está se curando. Mas essa cura é superficial. Acalmaria antes da tempestade. É por isso que estou dizendo a vocês que o que aconteceu hoje é profético. Não significa destruição amanhã, mas significa que o mundo deu um passo mais perto do capítulo sobre o qual a Bíblia alertou. Quando as nações se reúnem para discutir a paz sem arrependimento, isso não é o começo da paz. É o ensaio do engano. Não devemos nos deixar levar por manchetes ou excitação. Em vez disso, devemos observar, discernir e permanecer firmes na palavra. Porque é exatamente assim que a profecia se desenrola, silenciosa, estratégica e à vista de todos que estão despertos. Pessoal, vocês precisam entender que a verdadeira paz nunca virá por meio de políticas, negociações ou reuniões de cúpula. A verdadeira paz só virá quando Cristo retornar para governar. O próprio título dado a ele em Isaías 9:6, Príncipe da Paz, não é poético, é profético. Significa que somente ele tem autoridade para acabar com os conflitos, tanto internos quanto externos. A paz que o mundo busca hoje é como construir uma ponte sobre areia movediça. Mas a paz que Cristo oferece é construída sobre justiça e verdade. Até que esse dia chegue, o que continuaremos vendo é a imitação. Uma paz da qual se fala mais do que se vive, anunciada mais do que se experimenta e buscada mais do que se alcança. É por isso que todo anúncio de paz global deve lembrar aos crentes que o verdadeiro pacificador não é um político. É um rei que em breve descerá com poder e glória. O evento de hoje, portanto, não deve nos deixar com medo ou cínicos, mas conscientes. Este não é o fim, mas faz parte da contagem regressiva. O mundo está se movendo exatamente como a Bíblia disse que aconteceria. Os poderes estão mudando, as nações estão se alinhando e os corações estão ficando desesperados. E nesse desespero, as pessoas estão procurando por um Salvador. Mas, infelizmente, muitos procurarão por alguém fora de Cristo. Então, o que devemos fazer? Permanecemos vigilantes, permanecemos discernindo. Não zombamos das profecias e não idolatramos os líderes. Observamos os padrões e entendemos os tempos. Oramos pela paz, mas não esperamos que ela dure sem Deus. Oramos pelos líderes, mas não dependemos deles para a salvação. Porque a paz que o mundo busca é apenas uma sombra do que Cristo trará. Quando ele vier, ele não negociará a paz. Ele a estabelecerá. Ele não assinará um tratado. Ele imporá a verdade. E os reinos deste mundo se tornarão os reinos de nosso Senhor e seu Cristo. Essa é a paz pela qual vale a pena esperar.